permissivo relacionado à autoproexologia dela. Tá? Max, eu vou passar aqui, tá, a palavra para o professor Max, justamente sobre o comunicado do Conselho de EPICONS, né, que foi agora em fevereiro, sobre o início do processo de autohabilitação no ano de 2024, para a inclusão de novos integrantes ao Conselho de EPICONS. Marco, obrigado aí por você ter cedido parte aí da apresentação, do tempo da apresentação, para a gente poder estar explicando um pouco como é que vai ser o processo. O pessoal que está nos assistindo aí online, quem está presente também, a gente também está aqui para responder algumas questões que possam aparecer, né, quaisquer perguntas, se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, a gente está com a equipe aqui, né, para poder esclarecer. Então, inicialmente, essa é a ideia, né, a gente vai abrir esse processo, né, de autohabilitação. O primeiro aspecto a ser mencionado é esse da autohabilitação, né? Dessa vez, o processo vai ser, não vai haver indicações, né? Nenhum EPICON vai fazer nenhum tipo de indicação de pessoas lá para entrar ser integrante do conselho, mas qualquer pessoa interessada que cumpra os pré-requisitos aí, que a gente vai falar daqui a pouco, ela pode se habilitar, né? E esse processo de autohabilitação inicial, né, a gente vai estar recebendo esses formulários durante o período de um mês a contar a partir de hoje, né, hoje é dia 6, no próximo dia 6 de outubro, a gente vai estar recebendo esse material, e dia 6 a gente encerra o recebimento, né, dos materiais, das fichas, né, dos formulários, no caso, e que a pessoa pode, inclusive, mandar esse formulário. Dentro desse comunicado que a gente mandou, você tem um link ali para a pessoa enviar o formulário, né? Para quem também não teve ainda acesso a esse formulário, o próprio site do Conselho de EPICONS, né? conselhodeepicons.org, não sei se tem o BR ali, né? .org, a pessoa entra ali e também acessa o formulário. Então, aqui nesse nosso comunicado, a gente definiu aqui 10 procedimentos, assim, 10 etapas, né, que vão envolver esse processo, sendo que a primeira delas começa justamente por essa autohabilitação. Então, a pessoa que se considerar apta, né, essa função do epicentrismo, né, ela, para poder integrar o CE, a ideia é que ela verifique lá se ela tem esses pré-requisitos iniciais, porque dentro do processo lá vão haver requisitos obrigatórios, né, que a Daiane vai colocar algum deles, e depois disso algumas avaliações que são mais subjetivas ali, que aí dentro do processo cada EPICON tem a sua avaliação lá, mais independente, né? Mas a gente queria então pontuar, né, Daiane, se você puder ajudar a gente, pontuar aí quais seriam assim os quesitos obrigatórios assim para a pessoa poder se habilitar, né? Vamos dizer assim, o primeiro crivo ali, vamos dizer assim, do processo. Então, bom dia aí a todos. A gente trabalhou bastante aqui nesse documento, até chegar aqui nesses critérios, foram várias discussões. Então, a gente vai ilustrar aqui alguns, depois é livre, quem quiser lá acessar esses formulários e olhar com mais detalhes, fica à vontade. Então, um dos primeiros critérios aqui que a gente quer destacar é o voluntariado ativo há mais de 10 anos, ininterruptos. Então, a pessoa vai olhar aí no seu histórico da conscienciologia, eu tenho 10 anos de voluntariado e foram 10 anos de voluntariado ininterruptos. Então, dentro desse critério, ela estaria apta, né, a preencher. A gente quer saber também o histórico da liderança da pessoa, o que ela já fez, né, de projetos, de funções administrativas, porque o papel do EPICON não é só ir lá dar um curso de campo ou estar numa dinâmica, né, ele transcende isso que a gente está citando. Então, o histórico da pessoa de liderança vai mostrando muito essa função aí dentro do epiconato. Na docência, a gente está colocando aqui um critério de pelo menos 5 anos de docência, para a pessoa poder fazer a autohabilitação. Vamos aqui para aqueles que têm prazo, né? A gente está perguntando de itinerância, do autorado também, o que ela já publicou. A gente está acrescentando o item verbete, defesa de verbete da enciclopédia. Então, se a pessoa ela ainda, até hoje, ela não fez, agora a gente vai colocar isso como um critério em função do elemento grupal, que é você fazer parte da enciclopédia, né? Então, a gente está colocando isso.
TENEPS, há pelo menos 5 anos, também TENEPS ininterrupta, esse é um critério. Interessante, a gente acrescentou agora, são critérios novos, né? A gente não pedia, muito fundamentado no curso PROAD, a gente está querendo saber se a pessoa já participou da condição de Consim cobaia. Então, antes a gente não pedia isso, né? Mas isso agora a gente precisa, porque o EPICOM ele fica muito visado, né? E o ideal é que ele já venha trabalhando o seu egão. Então, participar desses feedbacks de um Consim cobaia já vai burilando isso, né? Então, isso é importante. E também colocamos os atendimentos consciencioterápicos, se a pessoa participou da consciencioterapia e se ela recebeu alta, né? Então, são alguns exemplos aqui de critérios que a gente vai olhar assim, com bastante carinho, até para a gente, né, conseguir já fazer um filtro, né, nesse primeiro movimento. Quer falar, Abel? Acho que é isso, são alguns. Então, é como a Dani colocou, a gente vai receber esse material durante o período de um mês, e aí, hoje o Conselho tem uma comissão de voluntariado, né? A gente vai receber esse material e vai avaliar. Então, eventualmente, uma pessoa, ela tem lá, eu tenho 4 anos, 9 meses e 29 dias de docência, de TENEPS. Se achar, manda, a gente, né? Então, assim, dentro de alguma condição, eu acho que, na dúvida, se for o caso, manda o formulário, e aí a comissão vai avaliar ali, né, para fazer esse crivo lá. Agora, esses critérios objetivos têm essa função, assim, por exemplo, a pessoa tem lá 5 anos de voluntariado, aqui é 10 anos. Então, espera mais um pouco, né, dá alguns anos aí, pega mais experiência, e aí depois manda o material. Então, é mais nesse sentido aí para a gente poder ver. Isso. Então, assim, a gente vai lá, vai fazer essa avaliação, né, verificar os candidatos que atenderam esses critérios objetivos, né, e a ideia é que esse ano, nesse processo, a gente faça a seleção de 5 pessoas, né, de 5 neo-EPICONs. Então, nesse processo, a gente vai fazer essa seleção, aí os EPICONs vão olhar todos esses formulários, né, que estão de acordo com os critérios, e tem um processo interno para selecionar essas 5 pessoas, né. Seria, no caso, que a gente está chamando aí uma pré-seleção, né, de 5 pessoas. Por que é uma pré-seleção? Porque essas pessoas, elas vão ser convidadas a fazerem uma entrevista, né. Então, aí vão ter lá 3 EPICONs, e aí a pessoa vai lá sentar e vai ter uma entrevista livre, né? Não é estruturada, pode ter uma pergunta ou outra mais clara, mais definida, mas é uma entrevista livre para avaliar, né? Porque é aquela coisa do momento também que a pessoa está vivendo, né? Às vezes a pessoa tem todos os critérios, está tudo certo, mas está vivendo um momento de vida que ela tem que se dedicar mais a alguma outra coisa, atender né, dentro da cuidadologia, por exemplo, atender algum familiar, e não está com disponibilidade, porque uma das coisas que a gente está colocando também, porque a questão da integração no Conselho é uma tarefa, é uma função, né, para ser feita aqui dentro da Conscienciologia, dentro da CCI. É óbvio também que, de algum modo, né, a pessoa está assumindo uma posição de EPICON, né, de epicentro consciencial. E aí, lembrando que a pessoa, para ser epicentro consciencial, ela não precisa do aval do Conselho de EPICONs, né? Isso é uma coisa interna de cada consciência, né? Mas aí, no caso lá, o Conselho estaria chamando a pessoa para incorporar nesses trabalhos que esse conselheiro formado por EPICONs, epicentros conscienciais, né, exerce. E aí esses trabalhos demandam tempo e disponibilidade. Então, se a pessoa, por exemplo, poxa, ela não tem muita disponibilidade, ela não tem tempo, não pode se dedicar, não pode fazer uma série de coisas, tem muito restrito, então exerce o epicentrismo dela dentro dos contextos onde ela hoje está atendendo, né? E até ela, eventualmente, ter mais disponibilidade pessoal para exercer dentro do contexto dos trabalhos que a gente exerce aqui dentro da CCCI. Esse é um ponto que eu acho que também é interessante deixar, né, ressaltado. Então, a gente vai fazer essas entrevistas, né, com as pessoas e depois vai lançar uma comunicação, né? A gente não vai entrar em comunicado, a gente não vai comunicar cada um, você entrou no processo, não entrou, a gente não vai fazer isso, né? A gente pensa de fazer depois um comunicado final, né, mostrando para você quais foram as 5 pessoas que vão ser convidadas para integrar ali o conselho, né?
Então é isso, basicamente o processo é esse, né? Em termos de prazo assim, final, a gente não definiu também um prazo final, assim, vai até o dia tal nós vamos dar esses dados, porque envolve entrevistas, né? Pode envolver alguma condição que não está sendo prevista, que demanda tempo, né? Às vezes uma pessoa vai demorar mais tempo para poder vir para cá, outras variáveis aí que podem ocorrer no meio do caminho. Mas a gente acha, pela perspectiva, né, até início do ano que vem, né, a gente já deve ter isso definido, final do ano, né, dezembro, de janeiro, a gente imagina que por aí já deve estar definido, mas a gente não definiu, né, não especificou uma data final para isso, né. E ressaltar que acho que a gente está num momento bom para fazer essa entrada aí de NeoIPCONs. A última entrada foi em 2019, então a gente está em 2024, já tem bastante tempo. Então, acabou de sair o livro aí do epicentrismo, daqui a pouco vem outra publicação aí do epicentrismo em debate. Acho que a gente teve um período bom aí de alguns anos para amadurecer. Então, esse grupo amadurecendo mais possibilita a entrada de novas pessoas, né? Então, acho que a gente tem que entrar nesse ritmo cada vez mais, né? Então, acho que é uma oportunidade importante para as pessoas que conseguem fazer um bom nível aí de autoavaliação e se consideram aptas para esse tipo de trabalho. Acho que vale a pena, né, enviar aqui o formulário de autohabilitação. A gente sabe que são somente 5 pessoas, né, não é muito ainda, mas acho que é um primeiro fôlego nosso, né, depois de 2019, para a gente fazer esse movimento. E vamos ver como é que vai ser isso dessa vez, sem indicação de EPICOM, mas partindo da própria pessoa. Eu acho que isso é melhor, né? Não tem nenhum tipo de apadrinhamento, nada nesse sentido, né? A pessoa mesmo toma a decisão e vai nessa direção. E vamos ver se a gente consegue ir repetindo isso mais vezes, né? Depois desse primeiro lançamento, né? Se a gente consegue entrar num ritmo para permitir aí, possibilitar aí a entrada de mais EPICONs. Mas a gente precisa furar essa primeira bolha, né, com a entrada desses 5. Eu queria só ressaltar também, repetir, na verdade, uma coisa que eu acabei de falar, que é a questão do voluntariado. A gente entende, né, que o voluntariado lá no Conselho de EPICONs é um voluntariado a mais que a pessoa vai exercer. Então, assim, o ideal é que a pessoa esteja lá bem engajada na IC do trabalho, né, desempenhando funções lá, tendo a sua liderança dentro da área que ela estiver atuando, né? E aí a questão de entrar no conselho para ela é mais um serviço que ela vai fazer, né? Não é tipo assim, agora eu vou largar tudo e vou ficar aí, não. Você tem o seu voluntário na IC, a gente está vendo assim, está disposto a assumir mais uma função, mais um serviço e atuar junto com a equipe aí dentro das demandas que tem. É essa a ideia da questão do... hoje a gente vê a questão do epicentrismo dentro do conselho dessa forma atualmente, né? E talvez as pessoas até se perguntem, mas vocês estão muito exigentes nesse formulário, né? Colocaram muitos itens, consciência cobaia, consciência terapia, né? Antigamente alguns EPICONs entraram sem isso, verbete, antigamente não tinha isso. Enfim, então a gente discutiu muito lá internamente, né? E a gente viu que, assim, como hoje tudo isso está muito mais fácil na comunidade em si, na CCCI, a gente também precisa estar inserindo novos itens. Então, uma coisa era antigamente, quando a gente tinha o professor Valdo, ele dizia, vai você aí, você vai ser EPICON. Uma coisa é isso. Outra coisa é a gente montar aqui uma seleção, critérios de autohabilitação, sem ter isso muito claro, né? Então, se a gente já tem esse nível de exigência para um curso que é o PROAD, por que não a gente colocar esses mesmos itens para uma autohabilitação dos EPICONs, né? Desses NeoEPICONs? Então, da mesma maneira que a gente está fazendo isso, da mesma maneira a gente também está trabalhando com qualificações internas daquilo que a gente não tem e que precisa ter para que, né, todo mundo esteja bem nesse sentido, né, e não aquém dos itens que a gente está pedindo daqui para frente. Inclusive, essa questão do PROAD foi uma questão discutida se a gente ia colocar como critério. Só não foi colocado pelo fato de ter muito ainda poucas turmas do PROAD, poucas pessoas que fizeram, né? Ia restringir demais. Mas a nossa perspectiva é, nos próximos anos, a gente voltar a esse ponto, né?
E até incluir também o próprio PROAD aí nesse... Não está definido, mas é uma coisa que está sendo pensado. Estou falando isso para pessoas pensarem em se qualificar, porque um dos pontos que está colocado aqui é justamente esse, né? A CCI oferece uma série de ferramentas, né, instrumentos para a pessoa se qualificar, né, intraconsciencialmente, né? E não tem muito sentido uma pessoa que quer exercer esse papel aqui dentro do Conselho se ele não utiliza dessas ferramentas que tem aqui na CCI. Né? Assim, na verdade, não estaria nem validando muito as ferramentas que tem aqui. Então, a gente também está valorizando todos esses recursos, né, que são oferecidos, né, e o exemplarismo da pessoa que está, né, engajada nisso aí, está se envolvendo, está se desenvolvendo, né, e tudo mais. Acho que é isso, né? Aí eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, colocação, dúvida. É sempre bom a pessoa pensar bem antes de preencher o formulário, tá? Porque a questão toda é o seguinte, gente, no Conselho de EPICONS, a gente resolve muita coisa, tá? Então, é bom a pessoa pensar antes se ela quer enfrentar novos níveis de problemas, novos níveis de abacaxi, novos níveis de batata quente chegando na mão dela, ok? Se ela não está afim de encarar isso, esqueça, para ser bem sincero e franco com todo mundo, tá? Porque, gente, o pessoal pensa no Conselho muito numa questão de status. Na hora que chegar lá, eu posso garantir para vocês, não tem nada desse troço de status. Só tem coisa para resolver e não são coisas fáceis, tá? Então, eu acho bom dar um chá de realismo aí, um chá de clareza nesse sentido, porque, cara, é muita coisa para resolver e é muita coisa que tem que ser trabalhada. Então, se está a fim de topar esses desafios, topar essas coisas, beleza. Porque se chegar lá pensando que é status, que vai ficar no bem bom, que não tem mais nada para reciclar, esqueça. Com o EPICONS vai fazer outra coisa, tá? Então, desculpa aí a franqueza, a sinceridade, mas eu acho bom dar um chá de realismo nesse sentido. Foi ótimo, foi ótimo.